bem-vindos ao podcast Literalmente. Eu sou Rafael Lima, de Lisboa. No Rio, Gabriel, meu namor, também está aqui. Tudo bem, Gabriel? Opa, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde ou boa noite, como você preferir. Que aqui já passa... aqui ainda é boa tarde ainda. Aqui já passa das 6, mas ainda está claro, então ainda é boa tarde. Mas deve ser noite, provavelmente, lá no arquipélago do Kiribati. Você já foi, Rafael? Não, nunca fui ao Kiribati, nem ao Vanuatu. Tem que ir logo. O aquecimento global está acabando com o país. É um dos países que pode sumir, né? Verdade. Do mapa. Bom, enfim, o que temos para hoje? O que você leu? Eu li O Clube dos Jardineiros de Fumaça, livro da Carol Ben-Simon. Brasileira, publicado né? pela Companhia das Letras. Isso, brasileiro, lançado em 2017. Eu li o... Eu tinha prometido ler o Extensão do Domínio da Luta, do Michel Houellebecq, né? Sim. Sim, então, mas como eu lembro. Como nós não temos chefe, eu li o livro que eu quis, porque fiquei com um pouco de preguiça de ler o Houellebecq. Então, eu li o George Saunders, Lincoln no Bardo, que no Brasil é Lincoln no Limbo. É o livro que ganhou o Man Booker Prize em 2017, se não me engano. É o primeiro romance do Saunders. Você podia ter dito que o cachorro comeu seu livro, hein, Rafael? Não, aqui eu só falo a verdade, não tem fake news, então eu comecei a ler o livro do Houellebecq, estava começando a achar um pouco chato, eu falei, não, vou deixar para depois e depois eu leio. Bom, o George, eu começo falando então já do... Pode começar já. Tá, vou falar então do... No Brasil é Lincoln no Limbo, o livro foi lançado pela Companhia das Letras. Aqui em Portugal é Lincoln no Bardo, da Relógio d'Água. O livro é de 2017, ganhou o Man Booker Prize. É o primeiro romance do Saunders que já tinha alguns livros de contos. Ele é bem conhecido nos Estados Unidos pelos contos. Ele lançou Pastoralia e um livro chamado Guerra Civilândia, alguma coisa assim. Aqui em Portugal já foi... E 10 de dezembro. Esse livro é sem dúvida um dos... A gente fala muito sobre linguagem do autor, uns escrevem de forma mais tradicional, outros escrevem de forma mais inovadora. Eu nunca vi nada parecido com o que o Saunders faz nesse livro, para ser um romance, né? Já vi em roteiro, essas coisas. Então, para começar, são 166 narradores. Caramba! 166. Obviamente eu não contei, mas isso foi falado pelas críticas e enfim. Mas será que alguém contou? Acho que provavelmente... Acho que o autor deve saber. Mas não acredito que ninguém tenha contado, não. Eu tô curioso, quem foi que fez essa conta aí? Não, porque o livro é um livro grande, são 360 páginas naquele formato grande. Mas é uma leitura rápida, porque os espaços não são muito preenchidos, né? Como ele é escrito quase que em formato de citações, roteiro, ele não ocupa muito espaço na folha, o que faz dele um livro menor do que as 360 páginas podem te causar assim, quando você pega. O livro fala sobre um fato real, que é a morte do Willie Lincoln, que é o filho do Abraham Lincoln, presidente americano. Ele morre com 10, 11 anos de idade, em 1862. E a história do livro é baseada na noite da morte do menino. Todo o processo de aceitação dele como morto e dos familiares vendo o filho, o parente morto. Então os narradores são tanto pessoas que passaram pela vida do Lincoln. Eu confesso que eu não sei, não dá para saber o que é real, o que não é. Porque o Saunders, tem alguns personagens do livro, que são um reverendo e duas pessoas que estão mortas, que estão no limbo junto com o filho dele, que não necessariamente sabem que estão mortas.
E elas Não é participam uma da... coisa meio última temporada de Lost não, né, Rafael? Não. É diferente. Ah, tá. Tô respondendo sem saber, eu não vi a última temporada de Lost, mas eu sei que acho que tava Era todo, assim. eu acho que acho que O tava todo mundo pessoal morto. tava lá vivendo. A última temporada de Lost era assim, um não se lembrava do outro, aí eles iam lá vivendo uma vida alternativa lá, de universo paralelo. Aí do nada eles se lembravam. "Ah, eu lembro da ilha, gente, você, o avião, ah, meu Deus." Aí no final eles estavam mortos e não sabiam que estavam mortos. Não, então, tem um Fica pouco, esse spoiler aí pra quem não viu. fica um pouco do Mas se spoiler. você ainda não viu, a culpa é sua, porque, pô, tem uns 10 anos já Já que tem essa série tempo. Eu tá vi a no ar. primeira, mas parei, não terminei. É... Bom, eu sou aquela pessoa então que não viu nem Friends nem Lost. Bom, voltando. Então o livro ele tem alguns personagens. O filho do Lincoln fala, a mãe dele fala, a governanta lá da Casa Branca fala, tem um monte de gente que fala. Tem as pessoas que estão ali no limbo, que é um reverendo e outros dois homens. E entre as citações tem alguns trechos de livro que não dá para saber exatamente se o livro existiu ou não, porque a gente pesquisa, a gente não vê nada sobre. Tem algumas pessoas que existiram que fala. Então tem um trecho aqui, vou pegar um trecho aleatório aqui, abrir o livro numa página igual o Minutos da Sabedoria. Por todas as espaçosas salas podiam ouvir-se nessa noite sons de grande sofrimento, nem todos provenientes dos lados do quarto onde a senhora Lincoln jazia desfalecida. Ouviam-se também os gemidos mais profundos do presidente. Aí ele diz aqui que isso é um trecho de My 10 Years at White House, de Elliot Sternlet. Então, eu não procurei esse trecho específico, mas alguns trechos de livro que ele cita aqui como sendo de onde ele recolheu esse depoimento, você não acha em biblioteca, em lugar nenhum. Então ele brinca tanto com essa curiosidade de quem está lendo, de o que é real, o que é a imaginação do autor, se tudo é imaginação, se tudo é real, se ele reescreveu algum trecho ou não. Então é um livro interessantíssimo porque ele amarra a história de forma magnífica, tanto misturando vivos e mortos, a criança, as ações do pai dela, que é um presidente americano, talvez o maior presidente americano da história, o mais conhecido. E, quer dizer, o mais conhecido provavelmente vai ser esse imbecil agora, né? Porque a quantidade de merda que ele está fazendo. Mas é Mas o... mas esse é um clássico, né? Sim, Enfim, sim. é o, Dos presidentes clássicos, o Lincoln talvez seja o maior e o mais é, conhecido deles. por causa da Guerra Civil, Da da proibição da escravidão, escravidão, essas coisas. exatamente. Então ele vai amarrando essa história de forma genial, brincando um pouco também com a religião, do o que acontece depois da morte, se realmente fica tudo escuro e acaba, se você vai para algum lugar, se você passa pelo limbo, se você vai para o juízo final, se você vai para o raio que o parta, enfim. O autor faz isso de forma magistral, a escrita é fantástica, eu não li no original, mas a tradução aqui para Portugal é muito boa. E tem uns trechos de fala também que eles são escritos da forma como a pessoa fala. Então você imagina alguém que fala errado, por exemplo, é escrito de forma errada também. Como, por exemplo, a gente vamos, sabe? Um exemplo óbvio. Eu não sei se você leu A Cor Púrpura. Não. Não leu? A Cor Púrpura é um livro de cartas de uma menina negra dos Estados Unidos que sofria abuso, esse tipo de coisa. E são cartas escritas por ela, ela ainda com muita dificuldade na escrita, e o livro é escrito todo passando essa forma como ela escrevia de forma real. Então o livro é escrito com inglês errado. Mas é fantástico também, vale a pena ler esse livro. Tem um filme do Spielberg também, você que não viu filme nenhum, provavelmente também não deve ter visto Também ele. não vi, não. Eu conheço, sei qual é. Sei qual é o E, filme, mas ainda não vi inteiro, não. bom, e o livro do Saunders é isso. Se vocês pesquisarem no YouTube, na página da Shakespeare and Company, tem ele falando sobre o livro e ele faz uma encenação
porque eles fazem algumas leituras do livro com cada pessoa interpretando um personagem diferente. E é como se fosse um ensaio, é quase que um coral falando, as pessoas lendo o livro e cada um representando uma pessoa que tá ali falando. É bem interessante. E o New York Times também fez um filme em 360 graus sobre essa passagem ali pelo cemitério, pelo limbo do menino. É só buscar lá Lincoln in the Bardo, que é o título original, e escrever New York Times, ou Lincoln in the Bardo, escrever Shakespeare and Company, que vocês vão conseguir ver esses vídeos. Vale a pena até para compor um pouco a leitura e entender mais ou menos o que o autor pensava na hora de escrever. Acho que é isso. Agora, Rafael Lincoln, pouco depois ele iria então para o próprio bardo dele, né? Já que Sim, ele é ele é assassinado. assassinado em 1865, 3 anos depois, né? Da Sim, morte do filho. logo depois da morte do filho, ele é morto num teatro. Toma. Dizendo, tá vendo? A cultura mata. É, Se ele não tivesse ficado em casa, não tava vivo aí, ó. exatamente. Brincadeiras à parte, mas. E o assassino dele acho que morre alguns dias depois também, assassinado num banheiro, né? Tem uma história dessa meio bizarra. Ele era um ator e ele era de uma família de atores também. O pai dele também era ator, o irmão também era ator. Sim, E sim. ele se aproveitou, já que todo mundo conhecia ele ali naquele teatro, para entrar e matar o Abraham Lincoln. Agora não. Ele dá Acho que ele dá uns tiros pelas costas nele na Isso. peça. Ele estava no camarote, né, o presidente. Aham. Mas é isso. John Wilkes Booth, O assassino. o assassino, né? Ele Sempre. morreu em 26 de abril de 80. Mesmo? Também. Procurando aqui, ele morreu 11 dias depois do Lincoln. Foi logo depois então. Foi em É. abril de Ele- 1865, né? Isso, o Lincoln morre no dia 15 e o assassino morre no dia 26. Morto com um tiro na cabeça. Também. E o assassino também com 3 nomes, né? Assim como Lee Harvey Oswald. É perigoso isso de botar 3 nomes no. Ah, O O.J. Simpson também tem 3 nomes, hein? sim, também. E que não Meu foi Deus, condenado, né? rapaz. Pelo assassinato. Então não podemos chamá-lo de assassino. Suspeito. Bem, Rafael, agora falando do meu livro, Clube dos Jardineiros de Fumaça, livro escrito pela Carol Ben-Simon. Carol Ben-Simon, que é uma escritora gaúcha, né? Ela já publicou outro livro chamado Todos Nós Adorávamos Cowboys, que foi um livro que eu li. E foi curioso que eu li logo depois de voltar do próprio Rio Grande do Sul, né? E aí nesse livro são duas amigas que partem em viagem para o interior do Rio Grande do Sul e por coincidência eu tinha acabado de voltar da Serra, então eu tinha passado por vários lugares que estavam no livro, assim, e acabei gostando bastante. Mas esse livro aqui eu não sei muito o que achar dele não, Rafael. Primeiro que esse livro também tem 360 páginas, e ao contrário do seu aí, que tem um monte de páginas só com uma, duas linhas, né? Esse realmente são 360 páginas escritas mesmo até o final. Esse está bem Mas preenchido. tá bem preenchido, mas assim, mas é um livro que assim, eu cortaria algumas partes, eu não sei se tudo vale a pena. Bem, a história conta um homem chamado Arthur, ele é brasileiro, ele é professor de história num colégio de segundo grau e ele vai morar na Califórnia. E a intenção dele é justamente morar onde, trabalhar nas plantações de maconha, já que a maconha foi legalizada, né? E ele fica ali rodando, assim, procurando, tal. Essa parte que ele fica rodando, meio procurando, até meio um pouco enrolado, assim, fica meio arrastado. Ele lá tentando arrumar alguém que contratasse ele para ajudar nas plantações, até que ele finalmente encontra uma pessoa que é o Noah, assim, e eu não sei se ela quis criar esse efeito mesmo, mas assim, os diálogos entre o Arthur e esse Noah no começo são bem truncados, assim, tu fica, o que tá querendo dizer aqui? Eu fiquei nessa dúvida, não sei se realmente era a intenção dela ou se é um, um diálogo trucado de propósito ou não. E
Aí aos poucos você fica sabendo algumas coisas meio clichê, assim, que aconteceu alguma coisa no Brasil, que ele foi demitido do colégio, aí fica esse mistériozinho, que você já imagina o que que seja, mas ela finge que é um mistério. Aí fala da mãe que acabou de morrer de câncer no útero, e ele não tem uma relação tão próxima assim com o pai, e aí ele mente pro pai dizendo que está em outro lugar, enfim, que ele está em Berkeley fazendo um doutorado, em vez de estar, enfim, procurando emprego em fazenda de maconha. Mas ele é jovem? Ele tem ali por volta de 30, 40 anos, né? Ele tem mais de 30 com certeza, mas acho que tem menos de 40. Não lembro dela ter falado em algum momento a idade dele exata, mas é Passou, por aí. passou um pouco da idade já de dar explicação pro Pro pai. pai e pra mãe, né? Aquela coisa do. É, né? Mas enfim. Mas aí e aí esse livro tem muito trechos que são bons, assim, que são bem interessantes, com trechos que, sabe, são meio desnecessários, assim. Tem um parágrafo que eu vou ler rapidinho aqui, que eu acho que ilustra bem isso. Ele começa com uma boa reflexão, assim, que justamente é que a mãe morreu de câncer no útero, né? Que justamente o útero é o órgão que ajuda ali, em que ele foi concebido, né? Vai Sim, ser sim. também a morte da causa da mãe, né? O mesmo órgão que traz vida trouxe morte. Aí, Rafael, o narrador, o Arthur, ele fala assim: pensa com frequência na mãe, no útero dela. Faz ligações simbólicas, pequenas narrativas perigosas. Em um raciocínio simples, se não houvesse útero, não teria havido câncer. E ele tinha saído precisamente dali, de um órgão cuja única função, durante toda a existência daquele corpo, fora, no final das contas, gerá-lo. Ele, Arthur Lopes. Todos os óvulos, todas as outras possibilidades de vida e de combinações genéticas tinham de parar em absorventes íntimos ou em pedaços de papel higiênico descartados, em um sem número de privadas e lixeiras do sul do Brasil. Aí, esse é um bom pedaço, eu gostei bastante desse pedaço, mas aí no último parágrafo, no final desse mesmo parágrafo, né, ela acaba assim, o parágrafo. Mas o fato é que tinha acontecido o que aconteceu. Não aquilo ou aquilo outro, mas isto. Um único óvulo usado, uma única razão de existir, uma doença fatal que havia começado precisamente naquele lugar. É, claramente ela repete o que já foi falado, né? Ela já nem repete, tipo, aconteceu o que aconteceu, aquilo outro, sabe? Aham. Me, Eu, me se eu pa... fosse editora, eu tinha passado uma caneta vermelha aí, eu tinha cortado essas 4 últimas linhas aí. Parece um trabalho. Parece um livro que faltou um. Ele foi lançado com todas as sobras, né, do autor. Eu não sei, assim, a gente fica meio assim de detonar, enfim, porque, meu, uma pessoa botou esforço nisso aqui, né? Sim. E tem uma editora que também, uma editora, a empresa é uma empresa prestigiada, né, Companhia das Letras, e as pessoas que trabalham lá são boas, mas enfim, realmente tem umas escolhas assim que eu não consigo entender nesse livro, não. Mas a história em geral trata de um tema atual, né? Que é a liberação da maconha nos Estados Americanos. Né? Sim, mas ao mesmo tempo que ela consegue criar bem um cenário, tipo assim, de que existe ainda uma certa cautela, e tanto dos produtores quanto dos consumidores, porque por mais que seja legalizado, como os Estados Unidos tem essa questão de ser da federação, né, de cada Sim, estado sim. vai legalizando aos poucos, mas a lei federal ainda proíbe. Ah, sim. Eu não sei se você conhece o John Oliver, tem um programa na Sim, HBO americana. conheço. De vez em quando ele fala sobre o Ele, Brasil, né? aí todo mundo compartilha ele falando sobre o Brasil. Mas ele tem um episódio sobre esse assunto que é bem interessante, assim, mostrando como é que essas empresas não conseguem, por exemplo, fazer transações bancárias simples, né? Porque se cruzar a fronteira do estado vira um crime federal, né? E aí Eu não sei se você eles têm que vender tudo em dinheiro, não podem ter cartão ter conta, não podem aceitar cartão de crédito, umas coisas assim por causa desse problema da lei federal. Uma vez eu escutei uma história, Gabriel, sobre esse assunto que a gente está falando, mas era na Holanda. Era um cara que viveu de um coffee shop na Holanda durante um bom tempo e ele juntou um dinheiro
E ele foi morar depois de já com 60, 70 anos. Eu não lembro agora se foi Tailândia ou Indonésia, onde é tipo, proibido ao extremo com pena de morte. Na Indonésia, com certeza, na Tailândia, eu não arriscaria dizer que tem a pena de morte para uso de drogas. E ele foi preso num desses dois países porque alegaram que o dinheiro que ele tinha levado para lá era dinheiro de venda de droga e no país era proibido e ele pegou uma pena absurda de prisão lá por conta disso. Mas não faz o menor sentido, né? Já que a vida não foi feita ali dentro daquele país, né? Sim, é o país usar, tipo. É meio que romper um pouco com a soberania, né? Porque É, ele diz que a lei do outro país está errada e que não vale para ali, mas o cara não vendeu droga ali, né? Ele vendeu no outro. Então, de onde veio o dinheiro? Se ele declarou o dinheiro lá para entrar, ele tem que declarar só que ele está entrando com aquele dinheiro, não de onde ele recebeu. De onde ele recebeu, ele explica de onde ele veio, né? é, Onde ele ganhou. Então aconteceu. Eu não sei qual foi o fim da história, mas pesquisem. é. Então, para todos os nossos ouvintes holandeses, fique longe do Sudeste Asiático aí. Exatamente. Viaja para outro lugar. Voltando aqui ao livro, né? Então é isso. Aí, por exemplo, o Arthur ele vai lá, né? E aí ele tem dificuldade para arrumar esse emprego, já que, como eu falei, as pessoas ainda têm um pé atrás e são muito tem razões ainda para ter medo de estranhos. E aí, inclusive no livro tem uma história de uma brasileira desaparecida que ela também estava tentando fazer a mesma coisa que o Arthur e acabou se dando sumindo. Então, quer dizer, ela consegue criar bem esse cenário de que, olha, né, não é só porque liberou que o Estado liberou que está tudo perfeito, né? Sim, sim. Bom, livro. Primeira pistolada do literalmente, então, né? Mas faz parte, né? Posso falar só do meu último ponto, então? Sim, sim. Então, as melhores partes assim que eu achei foi que ela no meio do livro, a Carol Ben-Simon, ela escreve mini biografias de pessoas que lutaram ali pela legalização da maconha, né? Então tem, por exemplo, o caso de um homem que diz que tinha um problema de pressão no olho e ele ia ficar cego em 4 anos, né? Porque os remédios não estavam fazendo efeito, até que ele descobriu que um amigo dele chega e fala assim, já que você tá ferrado aí, pelo menos fuma essa maconha aí. Aí ele acabou descobrindo que a maconha ajudava a diminuir a pressão dentro do globo ocular dele. Mas são pessoas reais? São pessoas reais. Isso é interessante. E aí, são as partes mais interessantes do livro. Agora, já pistolando aí de novo, voltando a falar do seu livro, voltando a usar o seu termo aí, Aham. ela não conta em momento nenhum que quem levou a maconha para os Estados Unidos, né, assim como no Brasil, foram as pessoas que eram escravizadas, né? Porque a questão é justamente essa, né? Os povos africanos já sabiam que a maconha tinha propriedades medicinais, então os curandeiros lá já usavam a maconha. Os índios também, né? Os índios também aqui no Brasil, né? Então, ela no momento nenhum não passa por isso, né? Mesmo contando histórias de pessoas reais, ela no momento nenhum ela toca nesse assunto. Mas aí eu vou. Que é um assunto que eu acho fundamental, porque, pô... Mas aí eu vou defender também Vai fazendo. defender? Sim. É porque acho que o livro também trata do momento atual, né? Não muito. Não? Porque justamente a primeira biografia é do cara que proibiu a maconha, que era um agente do FBI que ficou meio sem ter o que fazer depois do fim da lei seca. Tá. Aí, enfim, aí vai lá e... Pelo menos é o que está escrito aqui no livro, né? Que ele fica meio assim, caramba, e agora? Acabou a lei seca, eu preciso arrumar uma nova substância aqui para combater. Mas o livro tem Uma um nova bom. droga. O livro tem um trabalho de pesquisa, então, Tem um trabalho de pesquisa. que é louvável, né? Porque não é também só mais. Tem um bom trabalho de pesquisa, mas eu acho que esse assunto era fundamental Fundamental também. para tocar nesse ponto que, enfim, eu acho que fica a dica aí para quem quiser saber mais sobre isso, ouvir o podcast Chutando a Escada, no episódio, deixa eu pegar, episódio 141.
Eles falam sobre. Controle de corpos pretos, e o convidado desse episódio se chama Joel Luiz Costa. Ele vai falar bastante de como a proibição da maconha está relacionada com o fato de quem era que consumia, né? E aqui agora, como a maconha já está mais classe média alta, tal, aí sim vem o papo para liberar, né? Essa semana tivemos o célebre Ike Batista falando que os ricos usam as drogas e os pobres é que pagam, né? Os pobres é que pagam o pato. Realmente, em 2019, Ike Batista conseguiu fazer Virou um esquerdista Ike Batista, hein? uma descoberta de mais ou menos 50 anos, né? Pois é. Mas, enfim, mas tem gente que se recusa Sim, a pensar nisso, né? ele pelo menos reconheceu em tempo, né? Porque, enfim, O livro... Aqui no Rio de Janeiro mesmo, você andando na rua, pô, você tá lá andando na Zona Sul, de repente do nada você sente aquele cheiro. Você sabe que tem alguém por ali fumando, mas você não vê caveirão, metralhadora. Exatamente. É como se em algumas partes da cidade já seriam legalizadas, mais ou menos. E o Gabriel, o Luiz Eduardo Soares, acho que ele é sociólogo ou antropólogo, agora eu não lembro, acho que ele é sociólogo, né? Ele lançou um livro agora, recentemente, que é o Desmilitarizar pela Boitempo aí no Brasil. E ele fala sobre mais ou menos isso que você falou no livro. Tem um trecho do livro que ele fala o seguinte: é a respeito da condenação de brancos e negros que estão no banco dos réus por uso de drogas. O resultado é o seguinte: se o suspeito for um jovem branco de classe média, morador de bairro afluente, defende-se com uma conversa esperta. Sou viciado, excelência. Confesso que sou escravo do vício. Quero distância do crime. O juiz costuma abençoar o pobre moço. Para a justiça não há dúvida. Ele é usuário. Se o suspeito tem a mesma idade do outro, mas é negro, nem lhe passa pela cabeça enunciar justificativa tão engenhosa. Correria o risco de ser condenado ainda com mais severidade por desacato à autoridade. Para a justiça, o jovem é traficante. Então, pelos dados de violência que a gente tem no Brasil, se a gente for analisar de 10 anos para cá, isso que ele fala aqui é claro, né? O jovem pobre negro é sempre traficante e o jovem rico de classe média é tratado como estudante é preso, porque se for na favela é bandido, né? Se for preso com disque droga da Zona Sul, é estudante é preso, não sei quem é preso. Então tem essa disparidade. A imprensa brasileira já chegou no nível de botar empresário é preso com 160 quilos de cocaína. Exato. Tipo, como assim empresário, né? 160 quilos empresário. Eu lembro desse título. É traficante, assim como o bandido, que eles chamam de bandido, é tratado como traficante, todo mundo então tem que ser tratado como traficante. Então não tem distinção. Se um é traficante, o outro também é. Se um não é, o outro não é. Tem que tratar de forma igual todos os lados. Mas o problema é isso, né? Como na lei não está escrito. Não tem limite. A lei é completamente subjetiva, né? A lei não tem uma coisa assim, a partir da quantidade tal é traficante, abaixo disso é usuário. Enfim, então, isso. Você é a favor da liberação, da regulamentação de alguma coisa sobre drogas? Falando do assunto, então, já que o tema do livro é esse. Bem, já que a gente está falando da lei, estava falando justamente da lei, né? Aliás, os parabéns ao presidente Lula, que foi quem aprovou essa lei. A população carcerária brasileira disparou, temos mais de 700 mil pessoas presas hoje no Brasil. Obviamente não está dando certo, prende-se muito e a violência continua crescendo. De 1990 a 2006, um aumento de 707% nas cadeias, de 90 para 726 mil pessoas. E pelo menos eu, que moro aqui no Brasil, não me sinto mais seguro, não.
Sim, não. Porque. Pelo contrário, cada dia eu me sinto mais inseguro, então você pega, sei lá, histórias, pode ler aí qualquer reportagem, qualquer Google, você vai achar isso facilmente sobre a história do PCC e a história do Comando Vermelho, eles nascem dentro da cadeia, né? Uhum, Então a cadeia que era para ser o lugar onde o cara ia aprender a nunca mais cometer outro crime, né? sim. Olha, você aqui vai aprender você vai evoluir, você vai ser um bom cidadão agora. Não há Não, a nenhum cadeia trabalho de reeducação, né? não, na cadeia, pelo contrário, a cadeia está conhecendo outras pessoas e estão formando quadrilhas dentro da cadeia. Então tá, obviamente aí tá falhando. PCC que Exatamente. surgiu na era Temer como secretário de Segurança de São Paulo, vale Sim, ressaltar. o Temer dizia que não existia, né? Sim. O Temer negou até o último minuto, ali, até aquele dia que teve aquela rebelião, que aí sim eles escreveram PCC no pátio do presídio, aí não tinha Aham, como negar, dizer que não existia, né? Mas o Temer dizia que exato. era coisa da imprensa. Essa história de PCC era fake news, embora não existisse esse termo fake news na época. É, foi criado no governo Temer, mas no governo federal. Bom, enfim, acho que é isso. E para a semana que vem, o que você traz? Para a semana que vem eu estou pensando, Rafael, em ler Galvéias, livro do José Luiz Peixoto, escritor português. Vencedor do do Prêmio Oceanos agora, né? Foi 2016. vencedor dos anos? Não, 2016. 2016 ou 15. Mas ganhou esse Deixa prêmio. eu pesquisar aqui. Não estou achando aqui não. Não, não, mas foi. Eu estou afirmando. Ah, sim, então tá. Então fica aí, eu vou ler Galvez, vencedor do prêmio Oceanos, fonte, dois pontos, Rafael Lima. Galvez é a cidade, né, onde nasceu o José Luiz Peixoto, né? E aí é um livro que vai falar das memórias dele de infância nessa pequena vila portuguesa aí. Que é perto da cidade. Fica no Alentejo, perto da cidade onde nasceu o Saramago, que é a vila de Azinhaga. Ah, e tá vendo? Já tem uma coisa em comum aí. Ele O é Saramago. da, Sempre da tem alguma regi coisa a ver com. uma Todos os região de escritores portugueses têm alguma coisa a ver com o Saramago. região de bons escritores. Bom, eu vou ler. Você vai falar de uma biografia. Uma, não sei se é uma autobiografia, mas é próximo disso. Eu vou falar de uma autobiografia mesmo, da Lindsay Addario. É uma fotógrafa de guerra. O título do livro é Isso que eu faço, uma vida de amor e guerra. Ela lançou há poucos anos. Ela cobriu o conflito na Líbia, no Afeganistão, no Congo. É uma fotógrafa de renome no mundo do fotojornalismo. Para quem não sabe, eu sou fotógrafo e jornalista. Então é um assunto que me interessa e espero passar para vocês da melhor forma para que vocês pesquisem também. Certo. Rafael, antes da gente encerrar o episódio, eu queria falar duas coisas. Sim, A pode falar. primeira é que a Grada Quilomba, que foi tema do nosso episódio passado, Aham. ela está com uma exposição na Pinacoteca de São Paulo. Ah, Então, a gente esqueceu de falar isso. se chama Desobediências Poéticas a exposição, fica até o dia 30 de setembro lá. Então, se você tiver de bobeira ali pela Estação da Luz lá em São Paulo, vale a pena dar uma passada na Pinacoteca, que é um prédio super bonito, em tijolo e aço, assim. E se não tiver de bobeira, vai também no tempo livre que tiver Aproveita para e ver. corre, tá R$ 10 só a entrada, R$ 5 a meia. Estou aqui no site da Pinacoteca aqui dando essa olhada aí. Ah, Aberto de quarta a segunda, ou seja, não abre nem terça, nem não abre na terça. E você tem que entrar até as 5h30 da tarde, segundo aqui o site da Pinacoteca. Então é isso, fica perto da Estação da Luz. Se você estiver passando por lá, vá. Se você não estiver passando por lá, arrume, dê o seu jeito e passe por lá. até Vale dia muito a 30 pena. de setembro você Até o vai ter dia um 30 de dia para ir setembro. lá. Pois é. Menos terça-feira, que terça-feira não abre. Bom, Gabriel, posso dar uma dica também? Pode ficar à vontade. O tema que a gente tratou aqui hoje, a gente falou um pouco de violência e tal.
A Companhia das Letras lançou recentemente o Sobrevivendo no Inferno, o livro do Racionais MCs de 1997, em formato de... o disco do Racionais MCs de 1997, a Companhia das Letras lançou em formato de livro. E é bem interessante porque tem todas as letras e tem uma introdução muito boa do Acauã de Oliveira, que é um pesquisador da área. Ele trabalha ele é da, se não me engano, ele é da USP. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, porque tem até aquela música capítulo 4, versículo 3, que ele começa com os dados de violência, dados da população negra em universidade, essas coisas, e tanto o livro do Luiz Eduardo Soares retoma um pouco esses dados falados na música, e o lançamento desse livro é importante para mostrar como um disco de uma galera que saiu de uma favela de São Paulo no final dos anos 80 e depois lançou esse disco em 1997, é também importante para a realidade brasileira. Inclusive o Sobrevivendo no Inferno é leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp. Da perifa para academia. E eles chegaram na academia, tem diversos artigos escritos em universidades sobre o álbum deles, sobre a obra deles, então é um tema que 22 anos depois ainda... Não, praticamente não mudou nada, né? Não. Os dados continuam, pelo contrário, né? Porque a gente falou, só até, piorou de 2006. Até piores. De 2006 para cá, só piorou. Então é isso. Então é isso. Agora, a última coisa antes de encerrar. Eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente a comentar também as suas leituras, né? Lembrando que a gente está no Facebook, literalmente podcast, estamos no Twitter, @livrospodcast, estamos no Instagram também. Como é que está no Instagram, Rafael? Literalmente podcast. É o mesmo nome do Facebook. É o mesmo nome do Facebook. Isso. Então é isso. Se as pessoas, todo mundo quiser comentar, dizer o que está lendo, comentar livros que a gente comentou aqui, discordar da gente, pode discordar à vontade. Enfim, para não ficar a gente ficar aqui falando só um com o outro, né? Ter falando sozinho. Outras vozes. Sim. E se você quiser mandar um e-mail, e se você ainda usa essa forma primitiva de comunicação, o nosso e-mail é literalmente podcast@gmail.com. É isso. Então sintam-se à vontade em comentar, criticar e pistolar os dois aqui, que aqui não há censura. Nenhuma. Brasil, né? A gente só não apoia o Bolsonaro. Se ficar falar, e a gente censura. Se falar de Bolsonaro, a gente censura. A gente nem ouve, pra ser sincero. Então tá. Sejam felizes. Então tá. 51 minutos já de gravação. Vai ficar... É o recorde até agora do Literalmente Podcast. Então... A gente vai editar, não vai ficar com 51 minutos. Não vai ficar tão grande. Fiquem tranquilos. Um abraço. Um abraço.